Boa noite. Boa noite. O Senhor reina, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E não há outro semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, estamos nessa batalha, lutando aí pelo Brasil contra esse Covid. Continuamos orando todo dia, pedindo misericórdia de Deus e falando sobre as maravilhas do nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já fiz uma série sobre Ele como eu sou e uma série sobre os milagres dele. As duas coisas mostravam sua divindade, né? E hoje começamos uma série sobre Jesus, o Filho do Homem, que mostra a sua humanidade, né? Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Se de algum modo a gente diminuir uma natureza em detrimento à outra, por exemplo, se falamos que Jesus era Deus e não homem, aí caímos em erro, que João o apóstolo batalhou contra os falsos profetas que falavam isso, que Jesus não era homem. E se ele não é homem, ele não derramou sangue, ele não morreu na cruz, né? Os docéticos falavam isso e, consequentemente, não houve salvação, porque a salvação está no fato dele ter morrido por nós, ser nosso substituto perfeito, o homem perfeito. Por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem era Adão. E por um homem veio a justiça e a salvação. E esse homem é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então hoje vamos começar essa série sobre Jesus, o Filho do Homem. Lá em Daniel 7, versículo 9 a 14, vamos falar sobre isso, mas deixa eu posicionar o que está acontecendo. Daniel teve uma série de visões sobre os reinos do mundo, né? Os reinos do mundo, e aqui no capítulo 7, ele viu animais, chifres, 3 chifres, e um chifre, e os 10 chifres, e um chifre que nasceu, e 3 foram quebrados. Eu já falei sobre isso aí numa live sobre os 10 reis, né? Você pode ver lá no canal do YouTube, você bater lá YouTube, os 10 reis, vai aparecer minha live sobre esse assunto. Mas agora, o que acontece em Daniel 7, que Daniel, tendo essa visão, lá no versículo 9, ele diz o seguinte: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, que visão fabulosa, né, que Daniel teve. Ele viu os tronos, e ele viu um trono, e o ancião de dias, que é uma figura de Deus, se assentou no trono, e a veste dele era branca como a neve, como lá em Apocalipse, o cabelo também como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo e rodas de fogo ardente, era o trono de Deus, algo fabuloso, que Ezequiel, no capítulo 1, também tem uma visão, né, de Cristo assentado no trono, e o trono era como esse, né? O rio de fogo manava e saía de diante do trono. Uau! Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu trono de glória. E ali, diante desse trono glorioso, abriram-se os livros.
e assentou-se o juízo. Então essa é uma descrição que Daniel dá para o juízo final, né? Que é o mesmo juízo que aparece lá em Apocalipse capítulo 20, que aparece em Mateus capítulo 25, que Jesus disse que quando vier o Filho do Homem, então se assentará no seu trono de glória. Então Daniel esteve olhando, e no versículo 11 do capítulo 7, ele diz: estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Essas grandes palavras, o chifre que proferia, era esse chifre pequeno que nasceu e é o anticristo que vai falar coisas gloriosas que até você, se vacilar, vai ser enganado pelas palavras dele. É muito comum hoje ser iludido por palavras. Palavras, palavras, digo exasperado. Um poeta falou: se me desafias, aceito o combate. Cuidado para não ser enredado em palavras doces, palavras que falam de amor, mas o coração tem outra coisa, não o amor verdadeiro de Deus. Então o chifre falava grandes palavras, e eu estive olhando até que o animal foi morto, porque Deus está no controle, hein? O seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então o juízo de Deus sobre esses animais, sobre os reinos desse mundo, os reinos desse mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, está lá em Apocalipse 7. E quanto aos outros animais, os outros reinos, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Tudo o que acontece no reino desse mundo é por permissão de Deus, porque o homem não pode nada se do alto não foi dado. Jesus falou com Pilatos, Pilatos falou: eu tenho autoridade para te matar. E Jesus falou: você não tem autoridade nenhuma se do céu não te for dada. Então a autoridade humana advém da permissão divina. E aí esse animal, né, esses animais que são os reinos desse mundo vão durar até um tempo só. Em versículo 13 de Daniel 7, eu estava olhando nas minhas visões da noite. Pega esse versículo aqui. E eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, que é o tema da nossa live de hoje e por vários dias aí por vir. O filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. O Filho do Homem, que é Jesus, tem um domínio eterno, vai se assentar no seu trono de glória. É o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Jesus, o Filho do Homem, ele é coeterno com o Pai. Então, Jesus é o único ser do universo que tem duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. Ele é Deus perfeito, 100% Deus. E ele é homem perfeito, 100% homem. Esse é o mistério da natureza de Jesus, né? A gente não pode, como eu disse na introdução, exaltar uma natureza em detrimento da outra. Quem diz que ele não era homem, cai em erro, porque se ele não fosse homem, não haveria salvação para nós. Porque ele foi o nosso substituto perfeito, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele derramou sangue sem pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Então, como homem, ele é a oferta perfeita de Deus, ele é o segundo Adão. Por ele veio a justiça, ele é o único justo. Como homem, ele foi gerado como homem no ventre de Maria, né? Ele não teve participação do sêmen humano do homem,
Consequentemente, o poder que gerou Jesus foi do Espírito Santo, e ele sendo gerado do Espírito Santo, ele é o ente santo. É homem porque nasceu no ventre de uma mulher, mas gerado por Deus. O poder de gerar está na semente. Então ele era santo, não tinha pecado. E se alguém disser que ele não é Deus, então tudo se perde, não é? Porque ele não seria absolutamente santo. Ele não seria separado dos pecadores. Ele não seria quem ele disse que era. E quem o próprio Pai disse que ele era. Olha o que está escrito aqui, né? Em Romanos 1, 3 e 4. Acerca de seu filho, Deus falando acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, então homem, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O que significa isso? Que ele foi declarado filho de Deus em poder. Ou seja, Deus, filho de Deus, tem a mesma natureza do Pai. Quando ele diz que era o filho de Deus, os judeus pegaram pedras para o apedrejar, porque ele se fazia igual a Deus. Então, quando ele foi declarado filho de Deus, onde foi isso? Foi na ressurreição de Cristo, que o Pai fez um decreto. Já viu aqueles filmes quando o rei faz um decreto e prega lá na parede ou numa árvore, numa porta, aquele decreto, o rei decreta. O rei do universo declarou que Jesus é Deus. Lá na ressurreição, quando ele disse o seguinte: tu és meu filho, hoje te gerei. Não é geração humana, ali não é a geração na encarnação, no ventre de Maria, ali na ressurreição, hoje te gerei é um decreto divino de divindade, comprovando que Jesus verdadeiramente era Deus, verdadeiramente era homem, e pelo fato dele ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ele foi declarado filho de Deus para todo o universo, para que todos o adorem, e pelo Espírito de santificação, como ele foi gerado no ventre como Deus santo, como ente santo. E aqui ele foi declarado. Em Romanos 9, 5 também diz, dos quais são os pais, falando dos judeus, e dos quais é Cristo segundo a carne. Então, Cristo Jesus, nosso Senhor, nasceu judeu. Então, como filho do homem, ele era judeu, né? E como o qual é sobre todos. Aí Paulo diz: Deus bendito eternamente, amém. Homem e Deus, Deus e homem, homem e Deus, Deus e homem, inseparável. Em Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho, Deus, nascido de mulher, homem, nascido sob a lei humana, né? Como homem, de um ventre de uma mulher. Então, Jesus, o Filho do homem, né, que recebe ali do Pai toda a autoridade no céu e na terra, depois que ele morre e ressuscita, ele diz: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, porque no céu ele tem desde a eternidade, a terra ele deu aos filhos dos homens, só que pelo pecado o homem cedeu a sua autoridade para Satanás. Satanás passou a ter o império da morte. Agora, com a morte de Jesus, Jesus aniquila, destrói os feitos do diabo, toma dele a chave da autoridade, e agora ele diz: toda autoridade me foi dada como homem. E como Deus, ele já tem toda a autoridade. Então aí ele pode perfeitamente salvar os que por ele se chegam a Deus, porque ele fez um sacrifício perfeito e eterno. Aleluia. Então, como voltando a Daniel 7, né?
depois que Jesus assenta-se o juízo e ele vai julgar o mundo, né? A Bíblia diz que ele vem julgar o mundo, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Aí diz em Daniel 7:27, então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Todos os habitantes da terra, diz em Apocalipse, adorarão a besta, a saber, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, Jesus, como Filho do Homem, existe desde a eternidade, é um mistério. E ele morreu antes da fundação do mundo, ou desde a eternidade. Lá nesse tempo também nomes foram escritos no livro da vida. Não sabemos como Deus fez isso, mas ele fez. Ele que faz, ele que chama, ele que salva. O que nós podemos fazer para ser salvos? Nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, nos arrependermos, pedimos misericórdia a Ele pelos nossos pecados, e Ele pode ouvir e ter misericórdia de nós e nos salvar. Então, todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, em que habita justiça, onde Jesus vai reinar como Deus e como homem por toda a eternidade. Ele é Deus, a gente já viu bastante isso nas últimas semanas, mas ele também assumiu a humanidade, ele se fez carne, ele habitou entre nós, como João falou, vimos a sua glória, nossas mãos tocaram no verbo da vida, e ele preparou um lugar para nós, para vivermos juntos dele por toda a eternidade. Esse não é um lugar físico, é muito mais, é um lugar de participação da filiação do Pai, ele o Filho do homem, nós como filhos dos homens, estaremos junto com ele, com a mesma natureza humana dele, só que glorificados, com o corpo em glória, e vamos reinar por toda a eternidade. Então, amados queridos, que servem a Jesus Cristo, nosso Senhor, conheça o Senhor, ande com Ele, procure, abra o seu coração para Ele. Nós vamos estar falando de Jesus, o Filho do Homem, nos próximos dias, ainda não sei quantas lives serão, e a partir de hoje vou fazer na segunda, quarta e sexta. Que terça, quinta e sábado vou estar estudando, porque tem muitos estudos e muitas coisas. Eu te encorajo a pregar o Evangelho, falar de Jesus, Deus, Jesus, homem. Deus perfeito, homem perfeito, como Paulo diz, nascido segundo a carne, dos quais é Cristo segundo a carne, judeu, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Filho do homem. Entrega sua vida a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Repassa essa palavra para os seus amigos, para que eles ouçam a palavra de Deus e, ouvindo, possam abrir o coração, confessar os seus pecados, se arrepender, pedir misericórdia e receber a misericórdia de Deus e a salvação eterna, porque Ele, como Filho do homem, é aquele que pagou o preço para que sejamos salvos. Vamos falar mais disso na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por as pessoas que estão ouvindo e que vão ouvir esta live, e por outros que essa live vai chegar na casa deles, em nome de Jesus. Que o Senhor abra o seu coração, que o Senhor toque no seu coração, que o Senhor te dê vida e vida eterna, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor te lave com o sangue do Cordeiro, que o Senhor revele quem é Jesus para você, e Ele, abrindo seus olhos, você diga:
Eu era cego, mas agora vejo. Não se deixe enganar por religião, não se deixe enganar por falsos deuses, não adore falsos deuses, não ore a outro a não ser através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus o Pai só ouve oração que é feita em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados em nome de Jesus. Eu quero ter vida, Senhor. Me perdoa, me aceita, me liberta, me livra, me ensina o teu caminho em nome de Jesus. E quero orar finalmente, né, pelo Brasil. Essa longa batalha, né, que estamos tendo com essa enfermidade que está prendendo muitos, colocando muitos debaixo de jugo, de medo, de escravidão. Não só o Brasil, o mundo inteiro tem um plano por trás disso. Tem algo acontecendo que talvez você não compreenda totalmente, mas tem um projeto da nova ordem mundial atrás disso. Eu fiz uma live que está lá no YouTube, chama Nova Ordem Mundial, tem outra que chama O Grande Reset. Vai lá, ouça lá e me manda comentários. Meu canal de YouTube, escreve lá também, é William Robson Leite. Não é propaganda do William, é para espalhar a palavra de Deus, né? E você terá a oportunidade, escrevendo lá, me pedir, eu vou te mandar meu livro Inesperado Fim, né, gratuitamente. O meu e-book vai lá para você, mas você tem que escrever lá e mandar seus dados. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Senhor, nos ajuda, nos socorra, socorra aqueles que estão caminhando no vale da sombra da morte. Continua, Deus, ouve a nossa oração. São meses e meses que temos orado, temos lutado com o Senhor, para o Senhor nos tirar dessa, porque o Senhor é o único que pode fazer isso, porque o Senhor é o soberano dos reis da terra, e nossa confiança está totalmente no Senhor, porque só no Senhor é que há cura, só no Senhor é que há salvação perfeita. Tem misericórdia daquelas famílias que têm perdido entes. Tem misericórdia daqueles que estão enfermos, não só do Covid, mas outras enfermidades também. Passa com o seu poder e vai curando, Senhor. Vai libertando, vai salvando pessoas em nome de Jesus. Por amor do seu nome e em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos continuar nessa batalha, hein? Eu conto com você e eu creio que Deus também conta com sua oração. Vamos juntos trilhar essa vereda da justiça, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Amigos, então vou aqui fechando Facebook e no momento seguinte o nosso Instagram. Graças a Deus a internet funcionou, porque estava difícil. Abraço aí para os irmãos queridos, irmãs queridas, em nome de Jesus.